Você está prestes a compreender uma das mensagens mais libertadoras já escritas na história da fé cristã. Uma mensagem que atravessou séculos, enfrentou perseguições, atravessou impérios e chegou até os nossos dias com a mesma força e a mesma verdade. A carta aos Gálatas revela algo que muitos tentaram esconder, distorcer ou complicar ao longo da história. A salvação não vem de regras religiosas. A salvação não vem de tradições humanas. A salvação vem pela fé. Mas para entender por que essa mensagem era tão urgente, precisamos voltar ao primeiro século. Precisamos voltar aos dias em que o Evangelho ainda estava se espalhando pelo mundo conhecido. Naquela época, o Império Romano dominava vastos territórios. Estradas conectavam cidades distantes, culturas se misturavam e ideias viajavam rapidamente. Foi nesse cenário que a mensagem de Jesus começou a se espalhar. Homens e mulheres que antes viviam sem esperança começaram a ouvir algo extraordinário. Eles ouviram que Deus não havia abandonado a humanidade. Eles ouviram que Deus enviou seu Filho ao mundo. Jesus caminhou entre as pessoas comuns. Ele ensinou nas vilas, nas montanhas e nas cidades. Ele falou sobre o amor de Deus de uma maneira que ninguém jamais havia ouvido. Ele curou doentes. Ele restaurou pessoas esquecidas pela sociedade. Ele trouxe dignidade aos que eram desprezados. Mas acima de tudo, ele anunciou que o reino de Deus havia chegado. E então veio a cruz. A morte de Jesus parecia, aos olhos humanos, o fim da esperança. Mas no terceiro dia algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou. A morte não teve a palavra final. E foi a partir desse momento que uma nova história começou. Seus seguidores passaram a anunciar essa mensagem por toda parte. Entre esses mensageiros estava um homem chamado Paulo. Mas nem sempre ele foi um pregador do Evangelho. Antes de conhecer Cristo, ele era conhecido como Saulo. Saulo era profundamente religioso. Ele era um fariseu, alguém extremamente dedicado às tradições da lei judaica. Ele estudava as Escrituras com disciplina. Ele acreditava que estava defendendo a fé de seus antepassados. Quando os seguidores de Jesus começaram a anunciar que Cristo havia ressuscitado, Saulo viu isso como uma ameaça. Para ele, aquilo parecia um erro perigoso. Por isso, ele decidiu perseguir a igreja. Cristãos eram presos. Famílias eram separadas. Comunidades inteiras eram forçadas a fugir. Saulo acreditava estar servindo a Deus. Mas em um determinado momento tudo mudou. Enquanto viajava para a cidade de Damasco com o objetivo de prender seguidores de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa brilhou ao seu redor. Era uma luz tão forte que ele caiu ao chão. E então ele ouviu uma voz. Uma voz que mudaria sua vida para sempre. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Confuso, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio clara e direta: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aquele encontro mudou tudo. O perseguidor da igreja se tornaria um dos maiores mensageiros do Evangelho. O homem que antes tentava destruir a fé cristã agora dedicaria sua vida a anunciar Cristo ao mundo. A partir daquele momento, Paulo começou a viajar por diversas regiões anunciando a mensagem de Jesus. Ele atravessou cidades, enfrentou perseguições, suportou dificuldades e continuou pregando. Durante essas viagens missionárias, ele chegou à região chamada Galácia. Ali ele anunciou o Evangelho a pessoas que nunca haviam ouvido falar sobre Jesus. Homens e mulheres ouviram a mensagem. Eles ouviram que Deus os amava. Ouviram que o perdão estava disponível. Ouviram que a salvação não dependia de riqueza, posição social ou origem. Ela dependia da fé. Muitos creram. E novas comunidades cristãs nasceram. Mas depois que Paulo deixou aquela região para continuar suas viagens, algo preocupante começou a acontecer. Alguns mestres chegaram às igrejas ensinando algo diferente. Eles diziam que crer em Jesus era importante, mas não era suficiente. Segundo esses mestres, os cristãos precisavam também obedecer às leis religiosas do antigo judaísmo. Entre essas práticas estava a circuncisão, um sinal tradicional da antiga aliança. Eles também falavam sobre regras alimentares, tradições e diversas práticas religiosas. A mensagem parecia convincente, parecia espiritual, mas ela escondia um grande problema. Ela colocava o peso da salvação novamente sobre os ombros humanos. Em vez de confiar na graça de Deus, as pessoas começavam a acreditar que precisavam conquistar a aprovação divina. Quando Paulo soube disso, ele ficou profundamente preocupado. Para ele,
Aquilo não era apenas um pequeno erro teológico. Era um perigo espiritual. Era como se alguém estivesse tentando reconstruir uma prisão que Cristo já havia destruído. Por isso, ele escreveu a carta aos Gálatas. E suas primeiras palavras mostram sua urgência. Ele diz que está admirado ao ver que aqueles cristãos estavam se afastando tão rapidamente da mensagem original. Eles estavam sendo levados a acreditar em um outro evangelho. Mas Paulo explica algo essencial. Na verdade, não existe outro evangelho. Existe apenas uma mensagem verdadeira de salvação. Qualquer mensagem que tente acrescentar algo à graça de Deus deixa de ser o evangelho. Paulo então faz uma afirmação extremamente forte. Mesmo que um anjo vindo do céu anuncie uma mensagem diferente daquela que já foi pregada, essa mensagem deve ser rejeitada. Isso mostra o quanto ele entendia a importância de proteger a verdade do evangelho. Depois disso, Paulo lembra aos leitores de sua própria história. Ele quer mostrar que sua autoridade não vem de homens. Ela vem de Deus. Ele relembra como antes perseguia a igreja com violência, mas também relembra como Deus o chamou pela graça. Paulo não se tornou apóstolo por mérito próprio. Ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. E essa experiência pessoal reforçava sua convicção sobre a graça. Paulo então explica um dos pontos centrais da carta. Ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. A lei revela o pecado. Ela mostra o padrão de Deus. Mas ela não tem poder para salvar. Nenhum ser humano consegue cumprir perfeitamente todas as exigências da lei. Por isso a salvação não pode vir da tentativa de obedecer regras religiosas. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Para explicar isso, Paulo lembra aos Gálatas da própria experiência deles. Ele pergunta algo muito simples. Quando vocês receberam o Espírito de Deus, isso aconteceu porque obedeceram à lei? Ou aconteceu porque creram na mensagem do Evangelho? A resposta era evidente. Eles receberam o Espírito pela fé. Então Paulo faz uma pergunta profunda. Se vocês começaram pela fé, por que agora querem alcançar a perfeição pelo esforço humano? Para esclarecer ainda mais essa verdade, Paulo fala sobre Abraão. Abraão viveu séculos antes da lei de Moisés. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele foi considerado justo diante de Deus. E isso aconteceu porque ele creu nas promessas de Deus. Sua fé foi considerada justiça. Com isso, Paulo mostra que o relacionamento com Deus sempre foi baseado na fé. A lei veio depois. Ela teve um propósito importante. Ela funcionou como um guia, como um tutor que prepara o caminho. Ela mostrou às pessoas a gravidade do pecado. Mas a lei nunca foi o destino final. Ela apontava para algo maior. Ela apontava para Cristo. Quando Jesus veio, ele cumpriu aquilo que a lei anunciava. Ele viveu sem pecado. Ele revelou o amor de Deus de maneira perfeita. E na cruz ele carregou sobre si os pecados da humanidade. A morte de Jesus abriu um novo caminho. Agora todos aqueles que creem nele podem ser reconciliados com Deus. Não por causa de suas obras, mas por causa da graça. Paulo então faz uma declaração que ecoa através dos séculos. Em Cristo todos se tornam filhos de Deus pela fé. Não importa a origem. Não importa a cultura. Não importa a posição social. Todos são um em Cristo Jesus. Essa mensagem era revolucionária. Em um mundo dividido por barreiras sociais, culturais e religiosas, o Evangelho anunciava uma nova realidade. Uma família espiritual formada pela fé. Mas Paulo também faz um alerta. Cristo nos libertou para vivermos em liberdade. Mas essa liberdade não é um convite para viver sem direção. Ela é um convite para viver guiado pelo Espírito de Deus. Quando as pessoas vivem apenas para satisfazer seus próprios desejos, suas vidas acabam produzindo atitudes destrutivas. Inveja, discórdia, egoísmo, rivalidade, divisões. Essas atitudes destroem relacionamentos e afastam o coração humano de Deus. Mas quando o Espírito de Deus transforma uma vida, algo diferente começa a surgir. Paulo chama isso de fruto do Espírito. Esse fruto inclui amor, inclui alegria, inclui paz, inclui paciência, inclui bondade, inclui fidelidade, inclui mansidão, inclui domínio próprio. Essas qualidades não são produzidas apenas por esforço humano. Elas surgem quando Deus transforma o interior da pessoa. E assim Paulo conclui sua carta lembrando algo fundamental. A verdadeira fé não se resume a rituais religiosos. O que realmente importa é algo muito mais profundo.
O que realmente importa é se tornar uma nova criação. Uma vida renovada pela graça de Deus. Uma vida transformada por dentro. E essa mensagem continua ecoando até hoje. A salvação não é conquistada. Ela é recebida. Ela não vem da força humana. Ela vem da graça de Deus. E essa graça se torna real na vida de todos aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo.